Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós temos nessas semanas, depois que nós concluímos a exposição de 1 Coríntios, visto algumas mensagens que tratam de algumas necessidades nossas, como igreja, nesse momento. Semana que vem nós temos a Conferência da Juventude, logo depois iniciamos a exposição de um novo livro completo da Bíblia, se assim o Senhor nos permitir. Mas hoje, Hebreus, capítulo 13, os 6 primeiros versículos, se você perceber, alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe, por favor, a Bíblia com aquele que está aí próximo, não tem uma Bíblia, dê uma olhada aí. Se houver alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe. O livro de Hebreus, irmãos, é um livro maravilhoso, é um livro que muito nos instrui. Se nós queremos entender a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós precisamos estudar o livro de Hebreus. Precisamos entender o que ele diz, como que tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento se cumpre no Novo Testamento. E qual é essa relação? É isso que o autor aos Hebreus está ensinando, ele está mostrando a grandeza de Cristo nesse livro, porque esses hebreus que receberam essa carta, eles eram judeus convertidos ao cristianismo, e por causa das perseguições, dificuldades, eles estavam pensando em abandonar a fé em Cristo e voltar para o judaísmo. E o autor está dizendo para eles que isso é uma completa loucura, porque é abandonar aquilo que é completo por aquilo que não era completo, é abandonar a luz e voltar para as trevas, é deixar aquilo que é a visão toda por aquilo que são apenas sombras. E ele está insistindo que eles continuem no caminho da fé em Cristo. Os 6 primeiros versículos, então, do capítulo 13 de Hebreus, nos dizem assim, é bem prático aqui o ensino. Ele diz: o amor fraternal seja contínuo, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Vamos orar. Ó Deus, obrigado por instruções tão claras ao nosso coração. Palavras de vida para nós, palavras que nos estimulam a algo, ao mesmo tempo que nos mantém alertas contra outras coisas. E nós pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, meu Deus, para que nós vejamos a maravilha da palavra do Senhor. Pedimos, fala ao nosso coração, porque se o Senhor mesmo não falar, nada vai adiantar. E que ao final o Senhor seja glorificado, receba a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, João. Nos capítulos anteriores desse livro, dos capítulos 1 até o capítulo 12, o autor, ele nos mostra as glórias do Senhor Jesus Cristo, a grandeza inigualável de Jesus, e nos mostra as bênçãos que nós alcançamos por intermédio de Jesus. Ele insiste durante todo o livro, e ele sempre vai nos lembrando isso, para nós jamais darmos as costas para Jesus, e ele nos alerta que se nós abandonarmos a Cristo, só nos resta um lugar: as trevas. Não há outro lugar para ir.
ele mostra a necessidade de nós perseverarmos na corrida até o momento da nossa morte. Nós devemos perseverar no nosso progresso espiritual, porque nós nascemos espiritualmente para crescer espiritualmente. A nossa vida não pode deixar de crescer espiritualmente. Então é com tudo isso em mente que ele começa esse capítulo final do livro. Ele faz aqui várias declarações breves, e essas breves declarações, elas ressaltam áreas de atenção especial na nossa vida. Se nós quisermos realmente progredir espiritualmente, nós devemos dar ouvidos a essas instruções que ele nos traz no capítulo final. O ensino nesses versículos que nós lemos, irmãos, é que para progredir espiritualmente, o crente, ele deve aproximar-se de outros crentes, ao mesmo tempo em que ele deve afastar-se de atitudes mundanas. Então, duas questões primordiais para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, aproximar-nos de outros crentes. E segundo, nos afastarmos de atitudes mundanas. Vamos ver esses dois aspectos que o autor ele traz aqui para nós. Primeiro, então, dos versos 1 a 3, a exortação que ele nos traz é: aproxime-se de outros crentes. E ele começa no verso 1, dizendo a nós: o amor fraternal seja contínuo. Meus irmãos, a igreja, ela não é uma organização, a igreja não é uma sociedade, a igreja não é um clube, a igreja é uma fraternidade. Todos os crentes, mesmo aqueles que talvez nós possamos não nos dar tão bem, talvez haja um crente que você não goste direito, ou não goste, porque nós sabemos desse coração nosso como que é, e é possível que alguns não gostem de outros. Mas mesmo aqueles que nós não gostamos, são nossos irmãos. São crentes. E por serem crentes, são nossos irmãos. Isso é um fato. Não é uma questão em que nós podemos fazer uma escolha. Nós não podemos dizer: esse é meu irmão e aquele não é meu irmão. Não é uma escolha. Nós não devemos apenas nos comportar como se isso fosse verdade. Nós precisamos nos lembrar que isso é verdade. Todos os crentes são nossos irmãos em Cristo. Há uma distância muito grande entre essas duas atitudes: nos comportar como se isso fosse verdade e agir como se isso fosse verdade. Todo crente é irmão, quer eu o trate bem ou não. Toda falha em meus relacionamentos com crentes como eu, irmãos, é um pecado contra meu irmão. Toda falha que eu cometo contra outro crente é um pecado contra meu irmão. E sendo assim, isso entristece o nosso Pai Celestial. Quando nós temos filhos e um dos filhos trata mal o outro filho, isso entristece muito o nosso coração, porque nós queremos que a nossa casa seja harmoniosa, queremos que haja ali amor, cooperação, e Deus também se entristece quando isso acontece no meio do seu povo. Verso 2, ele diz: não vos esqueçais da hospitalidade. Essa fraternidade, irmãos, ela não está resumida apenas aos irmãos da igreja local, abrange todos os crentes, mesmo aqueles crentes que são estranhos, aqueles crentes que estão apenas de passagem. Essa fraternidade abrange toda a família de Deus em toda a terra. A hospitalidade é muito importante na nossa relação cristã. Será que nós entendemos de verdade o que é isso na prática? A hospitalidade. Mas é fácil entender. Como é que eu trataria
um irmão de sangue se ele aparecesse na igreja sem me avisar com antecedência? Como é que eu trataria esse meu irmão? É assim que eu devo tratar meus irmãos espirituais em Cristo. Da mesma maneira, a hospitalidade era algo muito importante no primeiro século da era cristã, porque as pessoas viajavam, e elas viajavam normalmente a pé, percorriam longas distâncias a pé, e elas chegavam em determinada cidade onde a maioria das pensões, as hospedarias, quando havia, eram extremamente básicas, sem conforto, muitas delas eram de baixa reputação. Então, como é que você para num lugar e vai passar uma noite num lugar de má reputação com a sua família, talvez com a sua esposa, com os seus filhos? O Novo Testamento, ele ressalta a importância do lar cristão. O lar cristão, no Novo Testamento, é um lugar descrito como um lugar que esteja aberto a todos quantos pertençam à família de Deus, um lugar acessível a todos os irmãos. Quem pode contar, irmãos, quantas vidas foram abençoadas por meio da hospitalidade? Talvez um irmão, uma irmã chateada, coração aflito, bate na nossa porta e nós chamamos para entrar, vamos tomar um café, mesmo que seja corajoso, vamos aqui conversar um pouco e vamos orar. Quem sabe o que isso pode produzir na vida de alguém, não é? Quantas vidas fortalecidas, quantas vidas enriquecidas, quantas vidas transformadas através desses momentos. E ele prossegue dizendo, ainda no verso 2, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram o quê? Que tipo de anjo que ele está falando aqui? Anjo mesmo, do céu. Não são apenas aqueles que são hospedados que se beneficiam. Por meio da hospitalidade, alguns crentes, eles têm tido o privilégio extraordinário, sem saber, de hospedar anjos. Então, pessoas hospitaleiras muitas vezes são recompensadas com surpresas maravilhosas. O lar que está aberto, às vezes é surpreendido com uma bênção além daquela que ele poderia imaginar. Mas é verdade, pastor, que anjos podem visitar nossas casas? O que eu posso te dizer é que isso já aconteceu. Não uma só vez. Velho Testamento nós temos relatos disso. Tanto Abraão quanto o sobrinho de Abraão, Ló, eles receberam em seus lares verdadeiros anjos de Deus. E pelo menos no começo eles não sabiam que eles eram anjos. O autor, é claro, ele não está ensinando aqui que nós devemos orar para que isso aconteça. Ele não está ensinando que nós devemos esperar, porque em algum momento isso vai acontecer na nossa vida, mas isso não é impossível, não. Não é impossível. Então, quem sabe, quem será o nosso próximo hóspede? Quem sabe que bênçãos resultarão da sua visita? Às vezes nós recebemos pessoas na porta da nossa casa, necessitando de alguma coisa, pessoas que nós nunca vimos, e alguns deles, sempre eu pergunto, quando alguém bate na minha porta, eu pergunto, você conhece a Cristo? E esses dias, conversei com um lá um pouco, na porta de casa, e ele falou que conhecia a Cristo, conhecia a salvação, que confiou a Jesus a sua vida, e ele estava necessitando de algumas coisas. Eu falei, olha meu irmão, então daqui uns dias nós vamos nos encontrar no céu. Não importa o que eu seja, o que você seja aqui nessa terra, nós vamos estar juntos na glória celestial. Então, irmãos, quem sabe quem é que nós vamos receber, para quem é que nós vamos abrir nossas portas, quem é que sabe
as bênçãos que nós vamos receber através disso. E o versículo 13, ele é maravilhoso também, é um versículo que deve sensibilizar o nosso coração. Ele diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Ele está falando aqui de irmãos em Cristo, irmãos presos por causa da fé, irmãos perseguidos, maltratados por causa da fé. O que nós podemos dizer, irmãos, daqueles crentes que nós nunca conhecemos? Eles são também nossos irmãos, crentes que estão do outro lado do mundo, são nossos irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso, especialmente se tratando de pessoas que estão presas, pessoas que estão maltratadas por causa da sua fé. Na classe de integração hoje, e nós vamos orar, se Deus permitir, quinta-feira, por esse motivo, há 3 pastores na Eritreia que estão presos, foram presos em 2004, sem acusação alguma e sem condenação. Estão presos, por quê? Porque são pastores. E o que eles são? Nossos irmãos. Se fosse meu irmão de sangue, que estivesse preso há 20 anos, sem condenação, sem acusação. Então, irmãos, poderia ser qualquer um de nós passando por isso, crentes em Cristo. Se hoje eu soubesse que um irmão meu de sangue, ele está preso, o que eu faria? Eu pensaria como é que ele está se sentindo ali. Eu pensaria o que é que ele está precisando. Será que ele precisa de alguma mensagem, uma visita? Será que ele precisa de roupa? Será que ele tem ali artigos de higiene? O que ele está precisando? Um livro? O que é que seja. Eu pensaria, se ele fosse casado, nos seus entes queridos, como é que está a sua esposa? E os seus filhos, como é que estão, se ele está preso? Pensaria ali naquele núcleo familiar próximo, pensaria nos amigos. E aí, eu passaria a ter contato com eles, ver do que eles estão precisando, eu iria visitá-los, eu procuraria suprir suas necessidades, porque certamente eles estão passando por alguma necessidade. Então, se eu tivesse um irmão sanguíneo preso, irmãos, minha mente estaria cheia de pensamentos amáveis, cheia de pensamentos práticos. Não deveria ser diferente com meus irmãos espirituais. Não poderia ser. Porque eles não estão presos porque são criminosos. Eles estão presos simplesmente por causa da sua fé em Cristo Jesus. O mesmo crime que nós cometemos, se é considerado crime. Então, irmãos, podia ter sido eu. Então, não adianta dizer, olha, eu nem conheço, eles estão lá do outro lado do oceano. Ou estão aqui um pouquinho acima, estão lá no Haiti, sei nem quem são. Sabiam que a população do Haiti é de maioria cristã? E olha o que está o Haiti. Estão lutando por um pedacinho de pão. Então não adianta dizer, não os conheço. Não posso, são meus irmãos. E o que eu estou fazendo? O que eu faria hoje se eu soubesse que um irmão de sangue meu está sendo maltratado? Eu pensaria, como que deve ser duro isso? Eu me lembraria que se eu não estou passando por essa mesma experiência de maus tratos, com certeza, eu não estou isento de passar. Por isso, eu ligaria para ele, pelo menos, eu iria visitar, eu tentaria encorajá-lo espiritualmente,
Eu não posso dizer, olha, ele tem outros irmãos, os outros irmãos cuidem. Não. Teria que eu mesmo cuidar, ainda que haja outro irmão cuidando, porque é meu irmão. A obra de ministrar aos presos e maltratados não é trabalho de um só irmão específico, é trabalho de toda a família cristã, trabalho de todos nós. Muitos crentes estão sofrendo por falta de cuidados pastorais, porque se espalhou um mito contrário à palavra de Deus, de que é responsabilidade apenas de alguns membros da igreja, pastores e líderes, e não é responsabilidade dos outros, é responsabilidade de todos nós. Somos todos nós irmãos. Todos temos essa responsabilidade. E podemos sim ajudar. Porque o dia que nós tratarmos todos os crentes pelo que realmente eles são, crentes em Cristo, nossos irmãos em Cristo, não somente a nossa própria vida, como também a vida desses irmãos experimentará um grande progresso espiritual. E nós temos meios de fazer isso. Pastor, como é que eu vou ajudar uma pessoa lá na Eritreia? Lá do outro lado da África, não é nem do lado de cá, da África. Você pode ajudar orando. Porque um crente na Eritreia, pelo fato de ter uma Bíblia, se for descoberto, é preso. Coreia do Norte é morto. Todos podemos orar. Quem não pode orar? Nós podemos enviar auxílio através de agências que têm se dedicado a isso, e nós temos inúmeras delas. Eu posso enviar uma cesta básica semanal para um irmão em um país asiático, um irmão perseguido, um irmão que está vivendo na pobreza. Eu posso enviar alimento para uma criança que está em idade escolar, kits de alimentação. É só nós termos o interesse. Nós temos de reconhecer, irmãos, e agir de acordo com o fato de que os laços espirituais são mais fortes do que qualquer laço familiar natural. Nossos relacionamentos com outros cristãos são relacionamentos de importância vital. Por isso, o amor fraternal seja contínuo. Não é uma vez no ano, não é uma vez no mês. O amor fraternal seja contínuo. É isso que nós devemos fazer, aproximar-nos dos outros crentes. Ao mesmo tempo, ele nos mostra dos versos 4 a 6, algo que nós devemos nos afastar. Enquanto nós nos aproximamos de outros crentes, nós devemos também nos afastar de atitudes mundanas. O autor agora ele passa a chamar a atenção a duas atitudes muito comuns. E essas duas atitudes que ele vai abordar aqui, quando elas não são eliminadas, elas destroem o testemunho do crente perante o mundo. No verso 4, ele vai falar de certa atitude com relação ao casamento. E nos versos 5 e 6, ele vai falar de certa atitude com relação ao dinheiro. É incrível que o autor ele tenha escrito isso aqui, irmãos, há quase 2000 anos. Porque os comentários dele são muito relevantes para nós, hoje, como foram relevantes para aqueles que ouviram há quase 2000 anos atrás. Isso aqui é notícia mais fresca do que o jornal que vai sair amanhã. Então, ele coloca aqui no verso 4 uma atitude correta para com o casamento. Ele diz no verso 4, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Nesse mundo, a
arrebentado que nós vivemos, nesse mundo quebrado, nesse mundo depravado. E no mundo depravado do primeiro século, e nós vemos que as coisas parecem que não mudam tanto. Durante os primeiros anos da era cristã, irmãos, os laços do matrimônio significavam muito pouco. E nós temos visto a crescente tendência no que diz respeito a isso também nos nossos dias. Os laços do matrimônio representam muito pouco, mas naquela época eles se importavam muito pouco com o casamento, e o resultado disso, de não se importar com o casamento, é que prevaleciam as relações sexuais ilícitas entre as pessoas. Relações ilícitas entre pessoas não casadas, relações ilícitas entre pessoas casadas, adultério, homossexualidade. E isso fez, essa depravação do primeiro século, fez com que alguns crentes caminhassem para uma medida extrema, também não correta. Então, eles ensinavam que a pureza sexual era algo de tanta importância que o Evangelho exigia que os crentes não deviam se casar, eles não podiam ter nada a ver com intimidade física, eles deveriam tratar os seus corpos com severidade. Mas a Bíblia nunca disse isso. Não é com um extremo que nós resolvemos o outro. Enfrentando esses extremos, é surpreendente ver como o autor aqui ele é equilibrado. Ele está enfrentando exatamente essa ideia. Ele afirma que o casamento é um relacionamento digno, honroso. Se foi Deus que criou o matrimônio, como é que poderia haver desonra no matrimônio? A intimidade física dentro do casamento, irmãos, é um presente de Deus, presente maravilhoso. Não há nada de ofensivo nisso, e deve ser desfrutado por um casal casado. E hoje é necessário dizer, casal heterossexual. O caminho do Senhor, irmãos, é um caminho de castidade fora do relacionamento conjugal e de prazer dentro do relacionamento. Isso tem sido um testemunho maravilhoso no decorrer dos séculos. Crentes coerentes são crentes que são parceiros fiéis, eles são amorosos, eles criam e conservam lares estáveis, lares cheios de amor. Há muitos anos atrás, uma moça compareceu a um dos programas de auditório que nós temos aí, e o apresentador perguntou para ela se ela tinha namorado, essa moça. Ela falou que tinha. E ele perguntou se eles já moravam juntos. Ela falou, não, o namorado não mora junto. O relacionamento íntimo é para o casamento. Ela falou isso em rede de televisão. E aí ele perguntou, mas de que religião você é? Olha para você ver, como que isso toca as pessoas. E ela disse, não, eu tenho namorado, mas relacionamento íntimo só depois do casamento. E todos ficaram perplexos com aquilo. Meus irmãos, Deus ele se coloca contra todos os que se envolvem em relações sexuais ilícitas, quer sejam casados, quer sejam solteiros, pessoas sexualmente imorais ou impuras, terão que responder no dia do juízo por seus pensamentos, por suas palavras, por suas ações, diante de um Deus irado contra o pecado. Então pense nisso. As vozes da sociedade, elas são barulhentas. As vozes da sociedade, elas são insistentes, elas querem que você creia em algo diferente daquilo que Deus diz na sua palavra.
Diz que era coisa dos tempos antigos, que hoje não vale mais. Diz que isso está fora de moda, que não precisa mais. E insiste nisso, vai batendo nessa tecla toda hora, todo dia, a cada momento. A ponto de muitos acharem que coisas que antes achavam absurdas, agora acham que é tranquilo, é assim mesmo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas vozes insistentes do mundo, porque no final, nós não seremos responsáveis diante do mundo por aquilo que nós praticamos, mas perante Deus que nos criou e o Deus que diz como é que nós devemos viver. Nós não vamos responder para o mundo que está nos apontando um caminho. Nós vamos responder para Deus que nos mostrou o caminho. Em Cristo há perdão para todos quantos falharam. Tranquilo. Falhei nesse ponto, pastor, e agora? O que eu faço? Deus está irado comigo, o sangue de Jesus tem poder de perdoar os pecados. A carta aos Hebreus deixa isso muito claro. O autor diz que para todo coração arrependido há perdão, há restauração. Mas em tempos de fortes tentações, irmãos, nós precisamos dizer como José, quando a esposa de Potifar o aborda, e ela não mais se insinua, ela o agarra. Ele diz não. E no capítulo 39 de Gênesis, verso 13, ele diz: como poderia eu cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Como? E além da atitude errada com relação ao relacionamento íntimo, sexual, o autor também nos diz que nós devemos ter uma atitude correta para com o dinheiro. Olha o que ele diz nos versos 5 e 6. Seja a vossa vida isenta da ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que poderá me fazer o homem? O Deus que disse: não adulterarás, irmãos, é o mesmo Deus que diz: não cobiçarás. Isso mostra que a ansiedade invejosa pelos bens é tão grave quanto os pecados de natureza sexual. O autor aqui, ele está falando de cobiça geral, em particular, amor ao dinheiro. Falamos sobre isso hoje pela manhã. A conduta cristã, ela deve estar livre tanto do descontentamento material quanto da imoralidade sexual, para que nós possamos progredir espiritualmente. O caminho de Deus para nós é caminho de contentamento, não é um caminho de ganância. Significa usar o que nós temos em vez de desejar sempre ter mais, ter mais, ter mais, e ficar nessa corrida desenfreada por coisas que nós não precisamos. Talvez nós vamos chegar em um tempo que nós vamos ter necessidade de muitas coisas que hoje são jogadas fora, mas que nós insistimos em ajuntar. Algo que não tem necessidade nenhuma, quando a gente vai mudar, a gente sabe bem o que é isso, a quantidade de coisa que a gente joga fora. É uma tralha de coisas. Roupa, deixa eu contar uma coisa, tem uma roupa no seu guarda-roupa, tem 5 meses que você não usa, dá para alguém, tem gente precisando. Você não precisa mais dar, a não ser que é uma roupa de frio, de estação, que você vai precisar. Então, meus irmãos, a conduta cristã deve estar livre desse descontentamento material, da imoralidade sexual. Então, é possível nós usarmos o que nós temos, irmãos, e não vivermos nessa busca desenfreada por acumular cada vez mais. Possível porque, como filhos de Deus, nós não enfrentamos a vida sozinhos, não.
O Senhor prometeu a cada um de nós o seu auxílio pessoal. Ele não vai desamparar os crentes, Ele não vai desamparar os seus filhos. Para que essa teimosia? E nós achamos que estamos vivendo, quando na verdade nós estamos vendendo a nossa vida por algo que nós não precisamos. Hoje há uma autoescravização da sociedade. Os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, não confiam em Deus, eles se consolam com seus bens materiais. Eles procuram segurança quando se lembram do quanto que possuem. Mas são os incrédulos, nós não somos assim. Nosso consolo está na presença de Deus conosco. Nosso consolo está em que Deus é o nosso provedor. Nosso consolo está no fato de que Deus nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Foi Deus que disse isso. Creia na promessa de Deus, amém, irmãos? Ele diz: não te deixarei, não te desampararei. Que me poderá fazer o homem? Que mal algum homem poderá me fazer? Então, que desafio para o mundo materialista como o nosso, em que nada importa, exceto o quanto que se ganha, ou se consegue acumular. Então, para muitas pessoas, o valor da vida de alguém é do tamanho do emprego que ele tem, ou da renda que ele tem, ou da herança que ele tem. Quando a segurança financeira é ameaçada, então as pessoas descobrem que não conseguem lidar com a situação, porque toda a sua esperança se foi, não era duradoura, na verdade não era segurança alguma. E enquanto isso nós enfrentamos a vida com confiança. Nós estamos certos de que o Senhor está do nosso lado, não há nada a temer, Deus está conosco. Não tenho o que temer. Nós estamos certos de que no final ninguém pode nos prejudicar. Tendo Deus, sempre nós teremos o suficiente. Não é em vão que o Senhor Jesus nos disse, foi lendo aqui esses versículos, que o Senhor Jesus alcançou o meu coração. Um rapazinho deitado na cama, com uma Bíblia aberta, em Mateus 6. E quando eu li esses versículos, Deus tomou o meu coração e eu descansei nele. Ele diz no verso 25: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? E ele diz nos versos 33 e 34: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. E eu descobri que o que eu precisava não era ser um juntador de dinheiro. Naquela fase, com meus 17, 18 anos, eu queria chegar aos 25, tendo juntado 1 milhão naquela época. E eu li isso aqui, eu falei: que 1 milhão, que nada, que eu preciso é de Deus, do descanso dEle, e Deus não deixa de acrescentar, dia após dia, o que é necessário. Deus nunca faltou, Deus nunca me desamparou, nunca. Então nós precisamos ter todo cuidado para nós não sermos infectados por atitudes do mundo quanto ao casamento, quanto ao dinheiro. E para nos prevenir, nós devemos, irmãos, nos expor menos a pensamentos do mundo, sobretudo naquilo que é transmitido através da mídia, novela, alguns programas humorísticos, outros que oferecem milhões em prêmios. Você vai ganhar, você quer apostar mais esse tanto? Pensa bem, isso vai resolver seu problema, vai mudar a sua vida. Ei, muda nada. Que muda o quê?
Nós precisamos fugir de pessoas, de lugares que despertem interesse ilícito em nós, interesse sexual, interesse financeiro, ilícitos. Precisamos expor nossa mente muito mais à mente de Deus, sobretudo a pregação da palavra de Deus, a leitura das Escrituras, bons livros cristãos, amizades que fortalecem a nossa vida espiritual, pessoas que nós podemos sentar e conversar sobre as maravilhas das promessas de Deus, da vida com Deus. Precisamos ter uma atitude de oração constante em todas as áreas da nossa vida. Precisamos, irmãos, nos lembrar que a maior parte dos crentes deve casar-se. Veja que eu disse a maior parte. Não são todos. Alguns não são dados ao casamento. E, de novo, eu peço, respeitem aqueles que foram chamados para não casar. Para com isso de querer ficar empurrando todo mundo para casamento. Isso é uma deselegância muito grande. É uma brincadeira de mau gosto. Isso é ofensivo aos olhos de Deus e àquele que tem convicção que não deve se casar. Então, nós devemos respeitar aqueles que têm essa convicção de que não são chamados para o casamento. Nós estudamos isso em 1 Coríntios. Então, não faça isso, por favor. Não cometa esse pecado contra irmãos e contra Deus. Mas a maioria dos crentes deve casar-se, cultivando seu casamento de modo a desfrutar cada vez mais desse casamento. Então, construa um bom casamento, casamento solidificado, um casamento que usufrua e desfrute de todos os prazeres que Deus concedeu para o casal, como um presente. E por último, irmãos, todos nós devemos dar mais do nosso dinheiro para a obra do Senhor e para os crentes mais necessitados. Infelizmente, há crentes que gastam mais com cosméticos do que com a obra do Senhor. Então, para progredir na vida espiritual, o crente ele deve aproximar-se de outros crentes e ele deve afastar-se de atitudes mundanas. Olha, se todos nós como crentes, se nós andarmos nos ensinamentos de Hebreus 13, de 1 a 6, nossas vidas serão revolucionadas. E o mundo vai observar isso, vai ver e vai ficar admirado. Imagine o mundo nos ver agindo dessa maneira, eles vão querer fazer parte. Pessoas amáveis que cuidam umas das outras com uma mente pura, casamentos resolvidos, sendo felizes em família. Isso não pode deixar de impressionar o mundo ao nosso redor. O efeito é até maior quando aqueles que nos observam reconhecem que nós somos assim, porque nós estamos pensando mais na vida por vir do que na vida aqui agora. Nós temos um lar e nós estamos nos preparando para lá viver. Que nosso único desejo é agradar o Deus que nos salvou. Isso impressiona o mundo. Meus irmãos, que Deus nos dê forças para que nós possamos progredir na nossa vida. Duas coisas ficaram muito claras no nosso encontro com os homens nesse final de semana. Eu gostaria muito que você que não participou, é um homem, que está aqui entre nós, conosco, que participe, programe-se para participar do próximo, porque são momentos abençoados para nós como homens de Deus. Duas coisas ficaram muito claras. A primeira delas é que nós não somos abençoados por estudar a Bíblia, mas por praticar.
É claro que para praticar nós precisamos estudar. Mas a bênção não vem do estudo das Escrituras. A bênção vem da prática das Escrituras. Saber o que essas Escrituras dizem não vão mudar se nós não colocarmos isso em prática. Segunda coisa que ficou muito clara no nosso encontro, nesse final de semana, é que se nós nos esforçarmos e nós dependermos de Deus, nós podemos crescer em maturidade como crentes e sermos usados poderosamente nas mãos do Senhor, pelas mãos do Senhor. Se nos esforçarmos e dependermos de Deus, nós podemos fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Então, o mesmo se aplica a nós. Se nós colocarmos essa palavra em prática, irmãos, Deus, Ele fará coisas maravilhosas entre nós. Nós haveremos de ver muitas almas preciosas sendo salvas, nossos vizinhos, nossos parentes, pessoas do outro lado do mundo que nós haveremos de orar por elas e de enviar recursos para que o Evangelho as alcance. Quantas coisas Deus pode fazer por nós quando nós nos aproximamos mais dos crentes e quando nós nos afastamos do mundanismo. Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós sejamos assim, que essa palavra seja vivida por nós. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus vai nos fortalecer para isso. Fica firme em Deus. Baixa a cabeça não. Levanta a sua cabeça. Obedece a Deus. E siga adiante. Deus é por nós. Nenhum mal poderá nos fazer alguém.